Olá, tudo bem? Então hoje vamos falar o resumo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Meu reino não é deste mundo. E nós vamos começar o nosso resumo pelo ponto de vista, itens 5, 6, 7, 6, 7 e 8. Vamos até o final, a instrução dos Espíritos. Então, o que é o ponto de vista? O ponto de vista, segundo a gente mostra aqui, é justamente que o Espiritismo mostra a sua autoridade. Ele mostra que o nosso comportamento humano sobre a vida, nós vivemos aqui focado na vida terrena. Não vemos nada além desse mundo nosso, que nós vivemos, as nossas relações humanas, o que nós temos. O nosso comportamento é como uma criança que só vê os seus brinquedos. Não tem mais nada além dele. Ou então, uma pessoa, imagine ela dentro de um quarto, presa. O que ela vê? Somente as dimensões daquele quarto e o que tem ali dentro. Assim é a vida humana. Agora, se essa pessoa olhar para a janela, ela vai ver que existe um mundo muito maior. Então, quando se fala da vida futura, é assim que nós vamos encarar. Nós vamos ver que existe algo muito além daquele quarto. A gente vai ver as flores, vai ver as árvores, vai ver os pássaros, enfim, tanta coisa que a gente vai descobrir que existe. Tal é a criança. A criança, ela não começa a andar, ela começa a engatinhar, ela começa a ouvir as coisas, ela começa a subir, pegar uma coisa, pegar outra, a sua curiosidade, ela vai se despertando e vai conhecendo o mundo em volta dela. E vai vendo, cada vez mais, ela vai superando os seus limites, buscando novas coisas. Ela vai vendo o mundo diferente. Até que um dia ela comece a ir para a escola, e ali na escola ela começa a conviver com outras pessoas, com outras crianças, e assim sucessivamente. Assim é o espírito. Ele vai se descobrindo e vai descobrindo que a vida material não é tudo. Tanto que nós vamos analisar isso, nós vamos ver o quê? Existe vida futura? Existe. Tem missa de sétimo dia? Não tem? Por que tem missa de sétimo dia? Porque se acredita que existe uma vida. E o que nós ficamos fazendo lá? Nesse local? Nesse lugar que nós vamos. É evidente que temos que fazer alguma coisa, que a doutrina espírita mostra, como nós vemos o nosso lar. Os espíritos trabalham, eles auxiliam outros vão aqui auxiliar as pessoas para a maldade, outros para o bem, e assim sucessivamente. Ele vai vendo que existe uma vida futura. Aqueles que ficam presos a esse mundo, eles começam a ficar aqui entre nós, vivendo as nossas coisas, do jeito que a gente vive. Os mesmos hábitos, os mesmos vícios. Aquele que se desprende, como aquele que nós chamamos de mentores, ele já não vive mais isso. Eles estão em outro estágio. Ele vem aqui para auxiliar e dar o seu testemunho, assim como fez Jesus. Olha, existe algo além daqui. Os tesouros que temos que guardar é esses tesouros, para o espírito e não para a alma, que é o espírito encarnado. Nós temos que focar nossa vida nisso. Focar também no espírito. Que toda a conquista que nós temos de amor, de relações humanas, nós vamos encontrar novamente essas pessoas. Elas continuam vivas. Elas não desaparecem. Com a vida futura não existe mais o nada.
Que não existe nada mais, por quê? Que Deus é esse que cria nós para depois destruir? Como que nós vamos chegar à perfeição se muitos de nós desencarnam numa situação muito complicada, difícil? Temos que olhar melhor. Que não tem como chegar à perfeição e nem acreditar que existem pessoas criadas como os anjos perfeitos, como a gente normalmente ouve se dizer. Que bagagem eles têm para nos dar assistência, se não tem experiência nenhuma de vivência? Só alguém experiente pode nos ensinar alguma coisa, como o professor na escola. Ele nos ensina porque ele estudou, se preparou para ensinar a criança. Não é assim que acontece? O espírito é a mesma coisa. Ele tem que passar por um aprendizado. E não dá para aprender tudo numa única vida. Nós não vivemos todas as condições sociais numa única encarnação. Hoje eu sou homem. Como que eu vou saber conhecer a vida de uma mulher sem experimentar, sem vivenciar? Como que eu vou experimentar a riqueza? Como que eu vou, rico, experimentar a pobreza? Numa única encarnação, todas as culturas, todos os países, passar para as diversas ciências que existem, área de conhecimentos. É impossível. Somente reencarnando uma vida futura e replanejando uma outra encarnação com outros afazeres, com outros objetivos. Então, no ponto de vista espírita, é muito mais ampla a nossa vida do que focar aqui. E aí temos o depoimento da rainha francesa, que desencarna, chega ao plano espiritual e ela mostra o que para nós? Ela mostra que chegou lá, viu pessoas que estavam muito abaixo dela e agora muito acima dela. Porque tinha o amor, a humildade. Ela era prepotente, orgulhosa, vivia o seu reinado e achou que chegando ao plano espiritual seria rainha. Mas o reino dela é aqui. Lá não. Lá aqueles eram melhor do que ela. Aqueles que estavam abaixo dela aqui, eram aquelas pessoas que estavam mais próximas ao reino de Deus. Então, por isso, eles estavam acima dela. Então, a gente vê que o sentimento de amor, quando nós somos amorosos, caridosos, esses sentimentos que nos aproximam do reino de Deus. Quando nós cuidamos das pessoas, usamos o nosso poder para servir o outro, para melhorar a vida da outra pessoa. Aí sim, nós estamos praticando, estamos já adquirindo habilidades para se manifestar no reino de Deus. Porque amor e caridade. Amai uns aos outros, como eu vos amei. Jesus veio mostrar o reino de Deus aqui com os seus atos, com o seu conhecimento, com os seus exemplos. Quantas pessoas ele auxiliou na sua vida? Foram muitas pessoas. Está auxiliando até hoje. Por amor, não quis riqueza na terra, mas quis a riqueza espiritual. Por isso, o meu reino não é desse mundo. Porque o meu reino, aonde reina, é o amor. É a paz entre as pessoas. É o que está entre os espíritos mais evoluídos. Esses vivem, sim, o amor. O que nós não vivemos preso na matéria. O corpo, com o tempo,
nós vamos envelhecendo, o corpo é perecível, o espírito é imortal. Então, se o corpo é perecível, por que vamos dedicar tudo ao corpo físico e deixar o espírito do lado? Que é esse que vai sobreviver, que é o que somos, espíritos. Estamos num corpo físico hoje encarnado, mas um dia essa vida acaba, que temos que continuar. E qual é o nosso aprendizado para vivermos na vida espiritual? Temos que aprender. Então vamos desapegando daqui e vendo que a vida espiritual era o nosso principal objetivo na vida. E a rainha vem dar esse exemplo para nós. Até a próxima.